Meus prezados e amados irmãos e amigos aqui da TV Caminho Livre, graça e paz. Vamos continuar repercutindo o capítulo 2 de Romanos? Antes eu convido você, com todo respeito a você, a acessar o site adventista.com.br. Nesse site, você vai ficar sabendo de tudo o que a Igreja Adventista não quer que você saiba a respeito dela mesma, a respeito da sua teologia, a respeito de suas incoerências teológicas, de suas contradições teológicas. Enfim, acesse o site adventista.com.br, ok? Vamos analisar aqui Romanos capítulo 2, a partir do verso 5. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, lembrem-se que Paulo está falando aqui para judeus, os judeus convertidos da igreja de Roma. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. É interessante isso aqui. Paulo dizer que aqueles judeus a quem ele escrevia eram teimosos e possuíam um coração impenitente. Ou seja, eles estavam simplesmente, mesmo estando convertidos, mesmo fazendo parte de uma comunidade cristã, a dura cerviz ainda era uma característica predominante no seio deles, né? No meio deles. Isso aqui é indicativo disso, de dura cerviz. Né? Vocês são teimosos, possuem um coração impenitente, insensíveis, não é? E olha, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E Paulo, de novo, é obrigado a voltar a tratar da ira agora, veja bem, agora para religiosos. Ele fala da ira para religiosos. Dizendo o seguinte, olha, do ponto de vista humano, vocês estão cometendo as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas que aquela massa de gente ímpia, quem vocês condenam? Sim, eles cometem pecados horríveis. Eu sei que vocês não cometem todos esses pecados horríveis que eles cometem, mas vocês cometem outros pecados. E porque vocês cometem outros pecados, não necessariamente os iguais àqueles a quem você condena na massa de gente ímpia, você também não escapará do juízo, não, meu filho. Né? Você está acumulando para você mesmo ira. Pro dia da ira, ou seja, haverá um dia em que Deus julgará e manifestará sua ira sobre os ímpios, de modo justo. E Paulo deixa isso bem claro. E ele diz aqui no verso 6, justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Deus, nesse dia da ira, no dia do juízo final, ele retribuirá a cada um segundo o quê? As suas obras. Então, quer dizer, no ponto de vista humano, experiencial, Paulo estava dizendo o seguinte, olha, não adianta você ficar rotando, verbalizando que você é superior, que você é um oráculo de Deus, que você é guru, que você é mestre, que você recebeu de Deus a sua palavra, a sua vontade, as suas leis. Não adianta você ficar rotando tudo isso, não. Superioridade moral e religiosa, não adianta você ficar rotando. Deus vai julgar cada um no dia da ira, né, no dia do juízo final. Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Deus é pragmático nesse aspecto. Né? O que vale são as ações, os comportamentos. Por que isso, gente? Por que ação e comportamento? Porque, veja, são as ações, né? É o nosso comportamento que determina o nosso caráter. Minha vida não pode ser vida só de língua, de palavra, de verbalização. A minha vida tem que ser uma vida de ação, vida prática, real, verdadeira. E aí ele diz no verso 7, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Interessante é que essa palavra bem aqui no original grego, ela é derivada da palavra ágape, que é o amor com o qual Deus nos ama. É o amor que vem de Deus.
Eu amo a Deus porque Deus me amou primeiro. E só quando eu amo a Deus porque Deus me amou primeiro, eu tenho condições de amar o meu próximo. Amar o meu próximo. Então, Paulo, quando diz aqui, perseverando em fazer o bem, ele está tendo esse amor em vista. Perseverando em fazer o bem, perseverando em praticar o amor, agir com amor. Procuram glória, honra e incorruptibilidade. Procuram glória, mas que tipo de glória? É a glória do mundo? É a honra do mundo? Não é a glória do mundo, nem a honra do mundo, é a glória de Deus. É a honra de Deus. Glória de Deus é o caráter de Deus. É o caráter dele. A glória expressa o caráter de Deus. Então, quem são esses a quem Paulo está se referindo aqui como vida eterna? Aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. São estes que, por conta de Deus tê-los alcançado, agora vivem no mundo, mas não pertencendo a esse mundo, a este século, a esta ordem de coisas que aqui está. Estes são aqueles que já possuem a mente de Cristo, que enxergam o mundo com o olhar de Cristo, com o olhar de Deus, do Espírito Santo. São pessoas transformadas. São pessoas cuja a mentalidade é a mentalidade divina. Eles procuram fazer o bem, ou seja, andarem de conformidade com o amor ágape, o amor que vem de Deus. Eles procuram a glória, eles procuram o quê? Se adequar, se conformar ao caráter santo de Deus, à mente divina. A honra desse mesmo Deus. O que vale para nós é a honra desse mesmo Deus. Honrar o seu caráter através do que? Das nossas ações, da nossa vida como um todo. Veja bem, a nossa vida como cristãos, não está circunscrita ao quadrilátero de um templo. Ela é tudo o que pertence a nós, em todo tempo, em todo lugar. A nossa realidade é una, ela não está circunscrita ao templo. Então, Paulo diz que Deus vai julgar... Perdão, deixa eu pegar meu óculos aqui que caiu. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Vida eterna a esses que se conformaram à vontade de Deus. Pensam como Deus, agem como Deus. Agora, isso não significa que nós já sejamos perfeitinhos. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Mas Paulo está deixando bem claro o seguinte, que a nossa vida, a nossa transformação começa onde? Dentro. É aqui que ela começa. Entendeu? E aí eu procuro eu penso na incorruptibilidade, eu penso na vida eterna, eu penso naquela ocasião em que a morte já não mais existirá. As coisas não perderão a sua essência. Tudo será eterno. Viveremos num Shabá eterno. Todas as coisas serão íntegras, permanecerão íntegras, puras, santas, sem defeito. É isso que eu quero. É isso que eu procuro. Eu tenho certeza que você que me assiste também quer isso, procura isso. É por isso que Deus dá vida eterna a esses. Por quê? Porque a mente deles, o coração deles, a vida deles tende para isso. Entendem? Por conta do que Deus fez com eles. E não por conta de uma justiça própria deles. Verso 8. Mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ira e indignação aos egoístas. Egoístas. E os egoístas são injustos.
egoístas. Ego, eu. Eu sou melhor, eu sou mais justo, eu sou mais íntegro, eu obedeço mais, eu cumpro mais ordenanças, eu tenho a força, eu tenho poder, eu pertenço a uma denominação superior, eu pertenço à Igreja de Deus, eu pertenço ao remanescente, eu. Eu quero só para mim. Eu quero só para mim. Eu na frente. Eu acima de tudo e de todos. Eu. Eu quero satisfazer ao meu eu. O egoísta é assim. Assim é o egoísta. Não adianta ficar adorando a pílula, não. O egoísta só pensa nele. E o egoísta começa a agir de modo egoísta a partir daqui, porque ele tem um autoconceito exageradíssimo a respeito de si mesmo. Ele acha que porque ele é superior, porque Deus o abençoou verdadeiramente com algumas bênçãos espirituais, ele acha que ele é superior aos outros, especial, melhor do que os outros. Do ponto de vista humano, é isso que Paulo está tentando deixar bem claro, não é. E Deus já separou ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Desobedecem à verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade. E quando eu digo que eu obedeço à verdade, eu estou dizendo que eu procuro pautar a minha vida pela mente de Cristo, pela vontade de Cristo. Eu olho o mundo como Cristo olha, eu vejo o mundo como Cristo vê. Eu me comporto no mundo como Cristo se comporta. É óbvio que a gente é falho nisso, né? Mas o que tem que determinar o meu caminho, o que tem que pautar a minha vida, os meus desejos e a minha vontade, é isso. É a verdade em Cristo, é a verdade de Cristo. E quando eu obedeço essa verdade de Cristo em minha vida, o egoísmo desaparece automaticamente, a injustiça aparece automaticamente. Verso 9, tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Olha, não tem distinção aqui não. Tribulação e angústia cairá sobre o judeu, sobre o grego, ou seja, sobre o gentio, certo? 10, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Assim como tribulação e angústia sobrevém ao que pratica todos aqueles males, aos quais Paulo se referiu, assim também ele deixa bem claro aqui o seguinte, olha, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, e ao gentio. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Esse Deus não trata as pessoas com parcialidade aqui, não é que Deus, veja bem, Deus trata todo mundo do mesmo modo, sem exceção. Porque aqui mesmo no capítulo 1, Paulo deixa claro que para uma certa categoria de gente, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas, aos seus desejos, às suas concupiscências, aos seus atos imorais. Deus os entregou. Então, com certa categoria de gente, Deus já desistiu deles. Deus não tem nada a ver com eles. Certo? O que Paulo está querendo dizer aqui é que Deus, veja bem, de novo, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele não trata o judeu como sendo superior ao gentio. É isso que Paulo quer dizer. É nesse contexto, entre judeu e gentio. Tá? É nesse contexto. Entre judeu e gentio. É sem distinção de cor, sem distinção de etnia, sem distinção de língua, sem distinção de posição social, sem distinção de religião. É nesse aspecto que o Paulo está dizendo aqui que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata as pessoas com parcialidade. É nesse aspecto. Deus não faz distinção de raça, de cor, de língua, de nação, de posição social. É nesse aspecto. Deus não considera o judeu superior ao gentio.
tá? É nesse aspecto que Paulo está tentando deixar bem claro que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine o seu entendimento, te dando sabedoria e entendimento para com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém.